Olá, galerinha do nosso canal, chegando para vocês com mais uma videoaula bem maneira nesta semana legal para vocês que estão aí em casa, né, diante desta pandemia, mas nós não podemos parar. Então, o ensino remoto chega a vocês através do nosso canal. Vai lá, você que ainda não se inscreveu, você que ainda não deixou seu like, você que ainda não compartilhou nossas aulas, eu não sei mesmo o que é que você está esperando. Então vai lá, compartilhe e leva conhecimento para as pessoas que você gosta, chama a mamãe, chama o papai, chama todo mundo para assistir nossas aulas e vai lá compartilhando e pede para as pessoas se inscreverem e também fazer parte do nosso canal para que mais pessoas possam também aprender aqui com a gente nas nossas aulas de português, certo? Vocês aí, galera do 7º ano, na nossa última aula, nós estudamos o sintagma verbal, que são os verbos, certo? Então, eu pude observar que muitos de vocês na nossa última aula, através das atividades que vocês me enviaram, tanto na plataforma do Google Forms, tanto nas atividades pelas redes sociais, o WhatsApp, o e-mail, enfim, por todas as atividades que nós já desenvolvemos durante esse período, eu pude observar que muitos de vocês confundiram muito aí a questão dos modos verbais, tá certo? Então, muito cuidado quanto a isso aí, galera do 7º ano, é muito importante. Vocês confundiram modos verbais com tempos verbais. Tinham lá várias questões nas atividades sobre modos verbais e eu pude observar que vocês confundiram. Modos verbais também são 3, assim como os tempos verbais. Mas os modos verbais, eles são indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é quando quando o verbo indica uma certeza. Eu digo, eu comprei um livro. Quem é o verbo na frase? Comprei. Então, eu estou indicando uma certeza. Comprei. Então, neste caso, a frase está no modo indicativo. Agora, se eu digo a frase, talvez eu irei comprar um livro. Olha a frase, eu mudei. Talvez eu irei comprar um livro. Então, irei comprar. Então, neste caso, a frase agora está indicando uma dúvida, uma hipótese, uma incerteza. Está em que modo? Subjuntivo. Aí eu vou e digo, compre um livro. Quem é o verbo? Compre. Eu estou dando uma ordem. Qual é o modo? Imperativo, tá certo? Eu começo aí esta aula de hoje fazendo essa revisão, porque isso nós já tínhamos visto na nossa última aula, é importante aí, eu pude observar, né, nas atividades anteriores. Hoje, na nossa aula de hoje, eu quero tratar ainda, eu disse a vocês que o verbo é um assunto extenso, vocês vão morgar um pouquinho, nós, aliás, vamos morgar um pouquinho sobre verbos, não vamos vamos cansar um pouquinho e vocês vão dizer, Marcos, verbos de novo? Mas é isso mesmo, é uma classe gramatical que vai nos acompanhar por toda a vida. E olhe que se você for fazer aí, quando vocês forem entrar na carreira de vocês, se vocês forem fazer direito, se vocês forem fazer, se forem um bom advogado, se vocês forem um bom juiz, se vocês forem um promotor, sei lá, qualquer carreira que vocês forem fazer, um médico, vocês têm que falar bem. E falar bem, vocês precisam do português. Precisando do português, vocês vão precisar daquela classe gramatical que é a mais abundante, que são os verbos. Por isso, da importância de concordar bem os verbos, de saber empregar bem os verbos. Por isso que nós precisamos saber, tá certo, galerinha? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho das estruturas verbais. O que é as estruturas? Como se forma os verbos, tá certo, galera? Vem comigo, vamos lá aprender um pouquinho das estruturas verbais. Não só os verbos, mas como todas as palavras em língua portuguesa, elas apresentam uma estrutura na sua formação, uma estrutura na sua junção para se formar, certo? Então, os verbos não seriam diferentes. Os verbos não seriam diferentes. Todo verbo ele apresenta na sua estrutura a parte principal dele, que é o radical. Eu vou pegar um verbo bem fácil aí para nós trabalharmos com ele. O verbo falar. Eu estou falando para vocês, então vamos aqui comigo trabalhar com o verbo falar. O verbo falar
ele apresenta na sua estrutura um radical. Quem é o radical, Marcos, do verbo falar? O radical, gente, é aquela parte da palavra que não muda, que quando você conjuga ele se apresenta em todas as formas, ele está em todas as formas. Por exemplo, eu digo, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Observe, eu conjuguei aí o verbo falar no presente do indicativo. Em todas as formas que eu conjuguei aí, no presente do indicativo, qual é a forma desse verbo que não mudou? É o F, o A e o L. Fala, até o L. Então, essa parte que não mudou na palavra falar é o que nós chamamos de radical, certo? Então, a parte que não muda das palavras é o que nós chamamos de radical. Vou pegar outro verbo para vocês. Vender. O verbo vender. Olha, se eu digo eu vendo. Ó, eu vendo. Alguma coisa já mudou aí. Qual é a parte que ficou aí, a que não mudou? De vender para eu vendo até o der, não é isso? Então, até o D é o que nós definimos como o radical. Por que radical, galerinha? Porque é a parte que não muda. É a parte que permanece sempre ali, que está sempre nas conjugações, o radical, tá certo? Então, primeira estrutura que nós estamos estudando dos verbos é o radical. É a parte que não muda, tá ok? Segunda estrutura dos verbos que nós vamos estudar é o que nós chamamos de vogal temática. Mas o que é a vogal temática, Marcos? A vogal temática de um verbo, galera, ela vai ser definida de acordo com a terminação do verbo. Olha, eu já ia procurar um quadro aqui, tá vendo? Olha o costume. Né? De acordo com a terminação do verbo. Digamos que os verbos terminados em AR, a vogal temática vai ser o AR. Os verbos terminados em ER, a vogal temática vai ser o E. Os verbos terminados em IR, a vogal temática vai ser o I. E os verbos terminados em OR, a vogal temática vai ser o E. Gente, Marco, mas por quê? Antigamente, os verbos terminados em OR, eles derivam da língua latina. E antigamente, eles eram terminados em E. Como, por exemplo, repor era repoer. Transpor era transpoer. Compor era compoer. Com a evolução da língua, se tirou o E e ficou compor, transpor, repor. Mas, mesmo assim, todos os verbos terminados em OR, eles têm a vogal temática deles, é o E, tá certo? Então, se eu digo a vocês a frase, minha mãe abriu as janelas da minha casa. Quem é o verbo nesta frase, professor? Abriu. Abriu. Quem é a vogal temática? É o U? Não é o U. Você vai para o verbo de origem. Abriu deriva de que verbo, professor? Deriva do verbo abrir. Então, a vogal temática vai ser o ir. Meu colega vendia frutas na feira. Meu colega vendia frutas na feira. Quem é o verbo, Marcos? Vendia, vendia. Quem é a vogal temática, Marcos? É o A. Epa, claro que não. Mesmo o verbo ali, ele estando conjugado, você tem que ir para o verbo de origem. Quem é o verbo de origem de vendia, Marcos? Vender. Então, a vogal temática é qual, Marcos? O E. Deixa-me ver outro exemplo aqui para vocês. O garoto pulava corda. Quem é o verbo nesta frase, Marcos? Pulava. Quem é a vogal temática? É o A, mas não o A de pulava. Você vai para o verbo de origem. Pulava deriva de que verbo? Pular. Então, a terminação não é AR, a vogal temática vai ser o A. Então, se eu dou outro exemplo, como o escritor compôs a música. Quem é o verbo nesta frase? Compôs.
Aí você vai dizer, mas quem vai ser a vogal temática? É o O? Não. Compor, você vai para o verbo de origem, que é compor. E lembre-se que compor deriva do verbo, compor é o verbo. E todos os verbos terminados em OR, a vogal temática é sempre o E, certo? Então essa é a segunda estrutura que nós estudamos. Já estudamos o radical, que é a parte que não muda, a vogal temática dos verbos, e agora nós vamos para o tema. O que é o tema dos verbos, Marcos? O tema, sempre eu gosto de apresentar aos meus alunos quando estou em sala de aula, e vou dizer para vocês, eu sempre apresento uma regrinha como se fosse uma regrinha de matemática. O tema vai ser igual a radical mais vogal temática, para vocês entenderem melhor. Como é isso, Marcos? Por exemplo, do verbo cantar. Qual é o radical do verbo cantar? Cante, até o T. E quem é a vogal temática? O A. Quando eu junto cante com o A, fica canta. Canta. Então, o tema do verbo cantar é canta. Do verbo pular. Quem é o radical? Pul, até o L. E quem é a vogal temática? O A. Quando eu junto pul com A, pula. Pula vai ser o tema, certo? Então fica aí, esse é o nosso terceiro elemento, a terceira estrutura verbal que nós estamos estudando aí dos verbos, ok? Já vimos o radical, nós já vimos a vogal temática, já vimos o tema e agora vamos para as desinências. O que são as desinências? As desinências têm um pouquinho mais de conflito, tem um pouquinho mais nada que vocês não saibam, nada que vocês não aprendam, nada que vocês não consigam absorver. As desinências, são elementos que são colocados após o radical. Elas vão variar de acordo com a pessoa, de acordo com o número, de acordo com o tempo e de acordo com o modo. Ou seja, elas vão variar de acordo com esses 4 elementos: tempo e modo, pessoa e número. Se eu pego o verbo que nós estamos trabalhando, que é o verbo cantar, eu digo então o verbo conjugado cantei. Cantei. Então veja, vamos aí trabalhar com o verbo cantei. Quem é o radical? Cante, até o T. Você já sabe que é o radical. Aí esse ei aí é o que nós vamos chamar de desinência. Ele vai lhe dar o quê? Ei vai saber quem cantei. Eu cantei. Então que pessoa? Primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular. E qual é o tempo? Eu cantei passado. Eu cantei passado, do modo indicativo. Só isso. Então nas desinências na desinência você vai indicar o tempo e o modo, a pessoa e o número. Sorríamos. Quem é o radical? Sorrir, até o R. Sorríamos, íamos. Esse íamos vai indicar a desinência. É uma desinência verbal que indica o que, professor? Essa desinência verbal indica o quê? Essa desinência verbal vai indicar aí os 4 elementos. Vamos lá. Íamos. Qual é a pessoa? Quem sorríamos? Nós. Nós, que pessoa? Primeira pessoa do plural. Ó. Já indicou 2. Número e pessoa. Aí, sorríamos. Qual é o tempo? Passado. Então, passado do modo indicativo. Você indicou aí os 4 elementos nas desinências, tá certo? Então, essas são as 4 estruturas verbais que nós estamos estudando, que é o radical, a vogal temática, o tema e as desinências, certo? Só para vocês não esquecerem aí, de acordo com os verbos. Além disso, eu queria partilhar ainda com vocês que os verbos, eles também apresentam o que nós chamamos de formas nominais dos verbos. O que são as formas nominais dos verbos, professor Marcos? É quando os verbos eles não são conjugados, mas eles são muito utilizados na nossa língua. Por exemplo, as formas nominais dos verbos são 3. Infinitivo, particípio e gerúndio. Vamos lá? Infinitivo, particípio e gerúndio. Quando é que um verbo ele está no infinitivo, professor Marcos? Quando ele tem a terminação AR,
ER, IR e OR. Infinitivo. Quando é que o verbo está no gerúndio, professor Marcos? Quando ele tem a terminação NDO. E quando é que o verbo está no particípio? Quando ele tem a terminação ado para o masculino e ada, ou ido e ida. Vamos entender isso tudo? Bora lá. Vamos pegar um verbo aí. O verbo é chorar. Chorar. Qual é o infinitivo? Chorar. Terminação AR. Chorar. Infinitivo. Gerúndio. Terminação NDO. Qual é o gerúndio de chorar? Chorando. E qual é o particípio desse verbo? Chorado. Ado. Terminação ado. Certo? Então, os verbos, eles apresentam 3 formas nominais. Quais são elas? Recapitulando, infinitivo, gerúndio e particípio. Certo? Então, é isso. Nossa aula fica por aqui. Queremos dizer que nós vamos ver muita coisa ainda sobre verbos, certo? Mas hoje nós estudamos as estruturas e as formas nominais dos verbos. De novo, eu faço aí o apelo a vocês, compartilhe nossos vídeos com seus colegas, com seus amigos e faça com que nossas aulas leve conhecimento a pessoas que você gosta e pessoas que você também sabe que precisam desse conhecimento, porque a educação vale a pena. E eu tenho certeza que você também está fazendo essa educação acontecer. Um forte abraço a todos e que fiquem com Deus até a nossa próxima aula.